Oi, gente! Então vou começar mais um vlog. E eu tinha falado no vlog anterior que eu tava com várias leituras em andamento. Então vou mostrar pra vocês quais são essas leituras. Eu comecei primeiro a ler Amor e Sorte, que ele é um spin-off de Amor e Gelato, que eu até vou pegar o livro aqui, que é esse daqui, ó. Ele é spin-off desse livro porque aqui nós temos como protagonista a amiga da Lina, que é desse livro aqui. Então aqui nós temos como protagonista a Ed. A Ed, ela vem de uma família com mais 4 irmãos, se eu não me engano. Então ela é a única filha mulher. E tem um dos irmãos que ela é bem próxima. Só que aqui no começo do livro, eles estão brigando no meio do casamento da tia deles. Tipo, brigar de se rolar no chão e tudo. E daí você não entende por que eles estão brigando, o que aconteceu. Ah, e esse casamento é na Irlanda, a história se passa na Irlanda. Mas a Ed, depois do casamento, vai ir pra Itália visitar a Lina. Ela ia ir com esse irmão, o Ian. Só que eles estão brigando e daí, né, como que eles vão viajar brigados? E a mãe deles até fala que eles não se comportarem nessa viagem, se eles continuarem brigando, eles iam sair lá do time de futebol, porque os dois fazem parte de times da escola. E daí é isso, o começo do livro. Você fica tentando entender por que eles estão brigados. O Ian fala que a Ed tem que contar pra mãe dele sobre uma coisa que envolve um outro menino que, pelo jeito, é ex-namorado da Ed. E a Ed, ela tá com um guia turístico da Irlanda que fala que é o guia turístico para os corações solitários. E é bem interessante que o guia vai contando lugares para você visitar na Irlanda e atividades para você fazer, que digamos que no final desse passeio você vai superar esse coração quebrado, né, no caso. Então é um guia bem engraçado. Pelo fato dela ter esse guia, você imagina que aconteceu alguma coisa nesse relacionamento que ela tinha, e daí tem esse segredo, né, o que aconteceu, o que o irmão dela quer que ela conte pra mãe, por que eles estão brigando e se desentendendo. E daí assim começa a história. Eu parei na página 68 e eu não sei se eu vou gostar muito do livro. Eu não gostei tanto dessa premissa, o livro não me pegou assim de primeira, porque eles só estão brigando, assim, no começo do livro, você não entende nada. E eu acho que vai ser uma história mais sobre os irmãos. Eu não sei se o livro tem romance. E eu comecei também o último turno do Stephen King. Eu estou na página 180. Esse daqui é o terceiro livro da trilogia do Bill Hodges. Então acho que não dá pra contar muito o que tá acontecendo aqui. Mas eu vou dizer que o livro tá seguindo um caminho diferente do que eu esperava. Diferente do que você espera de um thriller policial, mas não tão diferente do que você espera de um livro do Stephen King. É mais ou menos isso que eu tô sentindo ao ler esse livro, mas eu tô gostando bastante, eu tô me prendendo na história, tô bem curiosa pra saber como vai ser o final do livro. Só que esse livro aqui, eu acho que a trilogia inteira no geral, ela aborda muito o suicídio. Então eu acho que pode gerar gatilhos em muitas pessoas que são sensíveis a isso. No começo do Mr. Mercedes, até o próprio detetive tinha pensamentos suicidas. E daí o Mr. Mercedes se aproveitava disso do detetive. Então meio que nós temos uma continuação disso aqui no terceiro livro. Então é um assunto bem delicado. Então já vou avisando vocês, se vocês se interessam em ler essa trilogia, eu acho que vou fazer um vídeo dela quando eu terminar esse terceiro livro. Mas eu tô achando bem interessante como que isso tá sendo abordado. Mas não é assim pesadão, gente. É só porque se alguém já passou por isso e é mais sensível com esse tema, tem que ter cuidado ao ler esse livro. Mas eu tô achando ele bem interessante até agora. O outro livro que eu tô lendo é A Rainha Exilada, que é o segundo livro da série dos Sete Reinos. Eu estou na página 152 e eu tô gostando bastante dele. Eu tô bem entrosada na leitura também. Apesar dela ser bem lenta, eu vou ler aos poucos o livro. Vai levar alguns dias para eu terminar ele. E o mais legal desse livro, gente, é que nós temos uma escola aqui que meio que vai treinar os nossos protagonistas. E digamos que aquela magia dos magos aqui da história e tal, tá um pouco envolvida nisso também, a parte de liderança e de guerra, principalmente que a nossa rainha, futura rainha, né, a Reina, precisa muito aprender e ela tá aí nesse lugar pra aprender um monte de coisa. Então eu tô bem interessada nesse segundo livro da quadrilogia, são 4 livros. Vamos ver se eu consigo terminar essa
série até o final do ano também, eu tô gostando bastante. E daí um outro livro que eu tinha começado a ler mês passado, e daí agora eu já terminei ele, foi Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu li ele em e-book e eu quis ler ele por causa da Pan Gonçalves. Ela surtou bastante na leitura desse livro e várias pessoas foram influenciadas a ler e eu fui uma delas, então eu comprei o e-book. E daí eu vi que saiu o filme na Netflix, daí tava todo mundo lendo, daí eu, nossa, eu vou ter que ler esse livro pra descobrir qual que é a loucura dele. E ele é um livro bem louco mesmo, você começa a ler ele sem entender direito o que é essa história. Nós temos uma menina que ela tá indo com o seu namorado conhecer os pais dele. A história toda é durante essa viagem de carro, que eles vão até lá, o que acontece lá nesse jantar e a volta deles. É isso a história. Só que acontece algumas coisas e o livro é muito estranho porque ela fala o tempo todo que ela tá pensando em acabar com tudo. Dá a entender que ela vai terminar o namoro com ele, que ela só tá dando uma chance de conhecer os pais dele pra ver se talvez ela mude de ideia. E é assim que você entende no começo da história. E daí no final tem várias explicações. Tem uma grande explicação, né? Por que a história é tão estranha e por que tudo é muito estranho e louco. E assim, eu acabei não gostando do livro, primeiro porque até chegar nas cenas finais, eu achei o livro muito chato. Tava demorando ali pra eu me interessar mesmo pela história, eu nem sei se eu me interessei tanto até o final. E daí, no final, gente, eu não fui surpreendida, eu não me senti surpresa, não me senti eufórica, assim, com a revelação do final, como muitas pessoas ficaram. Não que eu tenha adivinhado o final, mas chegou no final, eu não me surpreendi, não senti surpresa. E depois até você para pra pensar, pra encaixar as coisas, é muito estranho. Essa história é muito estranha. Então eu realmente não gostei dele. E daí, gente, eu aproveitei para ler mais um conto. Na verdade, eu fiquei muito interessada em ler ele depois que eu vi a autora do livro, a Camila, numa live ali de Halloween. E eu achei ela muito divertida e estavam falando do conto dela e eu me interessei em ler o conto. Então eu fui atrás porque estava no Kindle Unlimited. Daí eu vi lá 40 páginas no Kindle Unlimited. Vamos ler, né? É uma fantasia onde nós temos duas irmãs gêmeas e elas são bruxas, gente. E a energia, o poder delas, digamos assim, vem dos orixás protetores dela. Então tem toda essa cultura africana aí no livro, em cima da magia, do poder delas de bruxas. Então eu achei muito legal. E daí o livro é uma fantasia com romance, porque acontece um romance ali, um romance entre duas meninas e é muito gostosinho de ler, gente. Vocês precisam conhecer porque eu me diverti, acontece uma grande aventura ali durante essas 40 páginas, é bem rapidinho, mas você se envolve. E eu achei a dinâmica das duas irmãs também bem legal. A protagonista, se não me engano, tem umas falas assim bem engraçadas, bem debochadas, então eu dava risada lendo o conto também. Então eu acabei me surpreendendo bastante com o conto, ainda mais porque eu gosto bastante de fantasia e essa coisa de mitologias. Eu também comecei a ler o último livro lá dos Heróis do Olimpo, que é Sangue no Olimpo, mas eu li só o comecinho dele porque não sei se eu tava na vibe de ler ele ainda, mas eu vou continuar essa leitura aí também nos próximos dias. E vocês devem ter reparado que eu fiz uma TBR onde eu ainda não comecei nenhum livro daquela TBR, e aquela TBR é grande. Primeiro eu quero finalizar esses livros para começar aí a minha TBR que eu realmente coloquei lá de meta. Gente, olha só, alguém chegou minha ring light. Quando eu comprei a primeira vez, eles me mandaram o produto errado. Eu tive que devolver e pedir meu dinheiro de volta. Daí demorou até devolver o dinheiro e eu comprar de novo. Por isso que demorou pra chegar. Ela tem um controlezinho que, ó, dá pra mexer aqui, deixa eu ligar. Dá pra diminuir. Ai. Aqui, ó, gente, eu comprei essa ring light da Yognu, a 280. E dela vem com esse controlezinho aqui. Ó, essa é a luz fria que fala. E essa aqui, daí, ela liga a luz quente também. Dá pra você desligar e deixar só a luz quente. E controlando a intensidade também, gente. Vamos ver como que vai ficar a imagem dela. Vou mostrar agora. Essa é a iluminação com a ring light, só que eu ainda não sei configurar ela. Eu nem consigo ver também se ela tá muito forte ou muito fraca. Vou ter que testar. Aqui ela tá no mais fraco. Aqui, ó. Aqui é uma luz amarelada, quente.
que é desligado. E, opa, aqui a luz fria. Eu não sei qual que fica melhor. Daí tem aqui com as duas luzes. Acho que vou deixar a luz fria. Eu não consigo enxergar, gente, porque eu gravo com o meu celular. Eu não tenho visorzinho pra ficar me olhando. Mas isso vai acabar porque eu vou comprar uma câmera também, gente. Na Black Friday eu vou comprar a câmera. Finalmente, depois de 4 anos gravando com o celular. E tudo isso é graças a vocês, gente. Eu tô melhorando a qualidade aí dos vídeos por conta do crescimento do canal que tem acontecido esse ano. Então, muito obrigada por todo o apoio de vocês. Sempre quando vocês assistem algum vídeo, dão engajamento para os vídeos, compram livros com os links do canal, vocês acabam me ajudando bastante e trazendo essas realizações aqui pro canal. Então, tudo isso é graças a vocês. Muito obrigada mesmo. Quando a câmera chegar, que vai ser pro mês que vem, eu também vou mostrar para vocês bem certinho. E daí, provavelmente essa iluminação eu vou ter que configurar bem com a nova câmera também. Isso aqui é só um teste, gente. Eu nem sei como que tá, mas eu vou aproveitar e vou contar das 2 leituras que eu terminei, que foi Amor e Sorte e O Último Turno. Amor e Sorte continuou naquele esquema que eu falei pra vocês, que ele é mais sobre o relacionamento dos 2 irmãos, e tem também um terceiro personagem que acaba envolvendo muito aqui a amizade dele com os 2. Então eu achei que ele é muito um livro sobre amizade e companheirismo. Eu achei muito fofinho essa parte, também foi bem interessante descobrir o que aconteceu com a Ed lá, com o ex-namorado dela, que ela ficou com o coração partido e também acabou brigando com o irmão dela por conta disso. Só que a história é meio sem graça. Ela continua assim, muito sem graça, eu achei muito fraquinha. O conteúdo do primeiro livro, que é O Amor Gelato, é muito melhor do que o conteúdo desse daqui. Esse daqui foi muito fraquinho. Até a parte turística da cidade ali eu esperava mais, mas é legal você ir vendo e pesquisando os lugares para conhecer lá da Irlanda, mas eu acho que no da Itália ficou muito mais interessante. Nesse livro aqui eu não me interessei tanto, então foi um livro mediano para mim. E O Último Turno também teve algumas coisas que me incomodaram ali pro final da leitura, que, por exemplo, tinha uma coisa que dava para entender como que tinha acontecido, mas o autor meio que voltou e explicou como que aquilo aconteceu e eu tava, tá, eu entendi como que aconteceu, não preciso explicar, e parece que ficou muito repetitivo. Eu senti que aqui no meio do livro tinha muitas coisas repetitivas e que não saía do lugar, e daí isso deixava a leitura um pouco cansativa, mas no final do livro ficou muito bom. Eu gostei do final dele, mas antes de chegar no final ele teve uma parte aí enrolada e repetitiva que me fez tirar uma estrela da avaliação desse livro. Acho que no geral a trilogia seria uma trilogia 4 estrelas para mim. Eu gostei mais do primeiro livro e os outros 2 livros tiveram coisas assim que me fizeram tirar uma estrela. E agora eu vou ler O Morro dos Ventos Uivantes, que é do Clube de Clássicos, que nós estamos lendo em novembro. Eu vou começar a ler hoje. E também vou começar a ler o livro da Tag Inéditos, que chegou, e ele é meio gordinho. Então eu já vou começar a leitura dele, é um thriller. E A Rainha Exilada, que eu tava lendo, ainda não avancei mais na leitura, mas eu vou continuar também. Esse foi o livro que veio na Tag do mês de novembro. Ele é de um autor argentino e também teve adaptação de uma série da HBO dessa história. E ele é um thriller. Tô bem animada pra ler. E daí, gente, um dos brindes que veio na tag, além desse marcador, como que fala? Magnético? Veio essa revistinha, gente, com desafios de palavras cruzadas, caça-palavras, um monte de coisa, gente. E eu me diverti muito, eu fiquei o dia inteiro nisso daqui, ó, em parceria com o Coquetel. Eu adoro, gente, essas palavras cruzadas, que aqui diz direta, eu não sei se é esse o nome mesmo, mas tinha na revistinha do Coquetel e eu amava, gente. Esse foi meu favorito. Mas eu também gostei muito de fazer esse desafio aqui do criptograma, que daí tem umas perguntas aqui, e daí você associa cada símbolozinho com uma letra. E daí, por exemplo, a letra A é o triângulozinho, daí todo triângulozinho é a letra A. E daí você vai preenchendo
e respondendo essas perguntas aqui, e também forma uma outra palavra aqui. Eu achei muito legal esse criptograma. E daí tem também caça-palavras, eu não gosto. Eu acho muito sem graça caça-palavras. Mas os meus favoritos foram, então, esses criptograma e as diretas, que são palavras cruzadas, né? Só que com essas diquinhas aqui. Gente, se vocês nunca fizeram isso, façam. É muito bom e faz muito bem pra mente. É claro que eu errei algumas coisas aqui, né? Tem alguns errinhos. Ó, esse daqui eu acho que eu não errei nada. Mas eu gostei muito, muito desse brinde, gente. Eu passei a tarde inteira fazendo isso daqui. Eu amei. E daí hoje eu vou começar o livro. Olha com quem que eu tô. Com quem que eu tô? Esses nenê. Olha, tá dando um temporal lá fora. Ela não gosta de câmera, vocês viram? Que ela desviou. Ou você não gosta de aparecer no vídeo? Então, gente, eu estou aqui na casa da minha mãe. Vou ficar uns dias aqui. Na verdade, eu vou ficar até o meu aniversário, que é dia 4 de dezembro. Aliás, se você quiser me dar um presente de aniversário, tem a minha wishlist aqui na caixa de descrição. Dá até pra comprar na Black Friday, que vai chegar bem certinho no meu aniversário. Aquela piduncha, né? Eu adoro receber presente. Então, eu vim passar o meu aniversário aqui na casa da minha mãe. Vou ficar, então, cerca de uns 20 dias aqui. E daí eu esqueci de atualizar o vlog de leitura, daí eu olhei que a última coisa que eu tinha falado era do livro da Tag. E aconteceu que eu comecei o livro da Tag, eu li 30 páginas, e daí chegou um outro thriller pra eu ler, que é o novo livro do Charlie Donlia, o Nunca Saia Sozinho. Eu tava esperando esse livro da editora, e daí ele chegou bem quando eu tava lendo um thriller, né, porque o livro da Tag é um thriller. Eu pensei, não vai dar certo eu ler 2 thrillers ao mesmo tempo, né? Eu vou confundir ali os mistérios. Então, daí eu resolvi deixar o livro da Tag de lado e começar esse livro do Nunca Saia Sozinho. E daí eu terminei ele antes de vir pra cá, e então eu não tô com ele aqui. Eu vou deixar a foto do lado pra vocês verem. E assim, eu acabei me decepcionando um pouco com esse livro. Eu esperava mais dele. Não foi que eu não gostei dele, né? Eu dei 3 estrelas, mas eu achei ele muito mediano por conta de que eu acho que o autor coloca muitas pistas falsas que não acrescentam muito na história, sabe? Eu acho mais legal quando o thriller é muito mais construído, de quando as coisas são reveladas, você conseguir encaixar tudo que foi mostrado, sabe? Eu gosto mais de suspense assim, que quando você descobre o que aconteceu, tudo que você leu antes se encaixa nisso, sabe? E o Charlie Donlia, eu tenho a impressão que ele coloca muitas pistas assim, só pra despistar a gente, que não acrescenta ali na revelação final, não complementa o mistério, sabe? E eu senti muitas coisas assim nesse livro, tinha muitas coisas desnecessárias que era só pra despistar a nossa atenção da história, e eu me incomodei muito com isso nesse livro. E ele conta a história de um massacre que teve numa escola onde um internato, né, onde 2 alunos foram encontrados mortos em uma casa que era, digamos, casa de professores que fica afastado do internato, que essa casa é conhecida pelos veteranos irem lá e beber de noite, escondidos. Então tem todo um ritual secreto, onde os quartanistas convocam o pessoal do 3º ano para ir nesse lugar, como se fosse um clube secreto, onde os alunos têm que ser aceitos depois de fazerem os desafios. Então tem todo esse mistério sobre esse clube secreto aí dos alunos do internato. E daí teve uma vez que esses 2 alunos foram encontrados mortos nesse lugar, e daí o restante dos alunos que estavam envolvidos nisso e que não morreram, começaram a voltar pro lugar e para se suicidar, porque passa um trem ali perto e cerca de alguns alunos se jogaram na frente desse trem. E também, gente, a pessoa que foi considerada o culpado dos assassinatos desses 2 alunos foi um professor da escola. E acontece que esse professor também se jogou na frente do trem e tentou se matar, só que ele ficou em um estado assim vegetativo lá no hospital, ele não morreu. E daí foi depois
desse professor fazer isso que os outros alunos começaram a fazer também. Daí tem todo esse mistério, né? O que aconteceu nessa noite? O que é esse clube secreto? Por que os alunos estão voltando pra se matar lá na frente do trem? É um grande mistério, assim, bem legal, mas eu não gostei muito de como que foi construído, assim, de você encaixar as peças e tal. Não foi um thriller que me conquistou muito por conta do desenrolar dele, porque o mistério dele é bem interessante. E daí, então, eu comecei também o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E a primeira meta era até o capítulo 9. E, assim, tá bem interessante a história. Eu tô achando a escrita da autora, assim, bem fluida. Tô me sentindo interessada. Tem um cara que chega pra alugar uma residência. O nome dele é o Sr. Lockwood. E quando ele chega nesse lugar, ele acaba conhecendo uma família muito estranha, porque eles são pessoas, assim, muito mal educadas e não recebem muito bem ele, digamos assim. E logo depois ele passa a tentar descobrir qual que é a história dessa família, qual que é a história lá do dono da propriedade, né? Por que ele é essa pessoa aí tão grosseira? E daí a gente acaba conhecendo a história, né, do que aconteceu com ele no passado. Também, gente, quando ele fica nessa propriedade, que é o Morro dos Ventos Uivantes, né, que é o nome da casa, ele encontra uns diários de uma mulher e ele meio que vê um fantasma, e é aquela coisa, assim, bem gótica aqui no início, que eu achei bem legal. E daí ele fica, por isso que ele fica muito curioso de descobrir o que aconteceu. Daí ele encontra uma funcionária que trabalhou anos, né, com essas famílias que estão envolvidas nessa história toda do livro. E daí ela passa a contar a história pra ele, né, de como que tudo começou, e é isso que a gente tá acompanhando aqui no início. Então, é mais ou menos isso que eu sei por enquanto. Vamos ver como que vai ser o restante da leitura. E eu também comecei a ler Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. Gente, eu comecei a fazer lives no canal pra ler esse livro junto com outros booktubers, e daí eu chamei todo mundo pra ler Cassandra Clare. Eu espero que vocês tenham acompanhado as lives. E assim, tá muito divertida as lives. Eu esqueci de aparecer aqui no vlog antes, então hoje é sábado, só falta uma live dessa semana especial, e eu parei na página 245 ontem, e assim, gente, tá muito bom esse livro, eu tô gostando muito, e já tenho, assim, várias teorias. Eu já conversei com a Ray, com o Paulo, nós temos algumas teorias do que vai acontecer, e assim, eu tô gostando muito dos personagens, porque além deles terem um vínculo muito incrível, né, com a trilogia das Peças Infernais, que eu não posso mencionar muito porque é spoiler, eles também são personagens muito interessantes. Eu acho que esse livro aqui, ele traz um tema bem interessante nesse mundo dos Caçadores de Sombras, que envolve os personagens principais ali, que é o James e a Lucy. Tem um elemento que é inédito no mundo dos Caçadores de Sombras, e nós vamos descobrir mais isso junto com os personagens. Eles estão descobrindo esse novo elemento aí, e é muito legal você ir descobrindo ao longo da leitura. Eu tô gostando muito deles, dos dois personagens, mas a protagonista do livro é pra ser a Cordélia Casters, e eu não tô sentindo ela tanto assim como protagonista. Eu tô sentindo mais os dois irmãos, que é o James e a Lucy, mas ela também, digamos, entra ali como uma grande protagonista, e eu tô gostando bastante dela também. E outra coisa muito, muito legal nessa nova série da Cassandra Clare é que nós vemos pela primeira vez o vínculo ali de duas parabatais meninas, duas amigas que vão se tornar parabatais, gente. E nos outros livros não tinha isso, sempre eram dois homens, ou um homem e uma mulher. Eu nunca tinha visto, assim, de duas meninas, e agora nós vamos ver o desenrolar disso aqui nesse livro, e eu amei demais encontrar isso. Essa amizade, né, essa conexão dos parabatais é tão linda, sabe, tão incrível. Então eu tô tão animada de ver isso entre duas amigas. Não sei mais o que eu posso comentar sem spoiler. Tem bastante chip aqui, né, que você torce pelos personagens. Tem algo bem misterioso acontecendo aqui também, que você sente um pouquinho de raiva, de ranço, assim, dos personagens que estão envolvidos com isso. Mas, ao mesmo tempo, tô muito curiosa pra descobrir certinho, né, o que realmente tá acontecendo aqui. Acho que vai ter uma explicação, assim, mais detalhada. Ai, tá incrível, gente. Eu tô aproveitando muito, muito essa leitura, e tô muito feliz de ler ele em live com vocês.
vocês, de estar lendo, né, com os meus amigos booktubers, e a gente tá se divertindo muito com as lives. E agora no domingo vai ter a última, que eu acho que vai ser bem legal. Ai, gente, eu terminei o livro ontem. E olha, gente, quanta marcação eu fiz nesse livro. Eu marquei, além de frases que eu achei bonitinhas, eu marquei tudo que eu achei importante, assim, desse universo, explicações de alguma coisa, conexões entre personagens, eu fui anotando, porque até sair o segundo livro vai demorar um pouquinho, né, aqui no Brasil. Então daí eu tenho essas marcações aqui que eu posso dar uma olhada de novo. Também fiz um resuminho dos principais acontecimentos do final pra eu ficar bem inteirada quando sair o próximo livro. E é uma dica, né, que, sei lá, se vocês gostam, eu anotei, assim, principais coisas que aconteceram no final aqui nessa folha. Eu também tinha feito, antes de ler o livro, sobre as famílias aqui, uma árvore genealógica, né, de quem que é filho de quem que é irmão de quem, principalmente por causa da família Lightwood, que são muitos personagens dessa família nesse livro, então eu precisava entender bem quem que era primo de quem que era irmão de quem, então eu achei importante ir anotando conforme foi explicando ali o parentesco dos personagens. Ah, eu amei demais esse livro, gente, o final dele, aconteceu tanta coisa que eu tava surtando. Teve algumas explicações que eu tava esperando sobre umas coisas misteriosas que estavam acontecendo. O livro já entregou algumas revelações. E tem uma coisa, assim, bem tensa acontecendo também com o casal que a gente shippa. E daí, o que acontece no final, assim, é algo bem inesperado. Daí você fica, né, como que isso vai se desenrolar aí pro próximo livro. E eu já tenho algumas teorias pra continuação. Eu acho que ele vai ser mais focado na Lucy, porque tem algo que ficou muito aberto envolvendo essa personagem aqui nesse livro. E eu acho que vai ser mais focado nela aí pro segundo, até porque ela está na capa do segundo livro. E eu acho que esse negócio que ficou em aberto vai ser o foco da continuação, e eu tô muito ansiosa pra saber como que vai ser. E assim, gente, eu gostei muito do livro, eu gostei muito do ritmo dele, da ambientação, dos personagens. Uma coisa muito interessante é que parece que a gente já conhece os personagens muito bem, sabe? Porque eles têm muitas conexões com a trilogia das Peças Infernais, e por conta dessa conexão, né, de quem que eles são filhos e tal, eu acho que a gente já se sente muito apegada a eles desde o início, e são personagens no qual você gosta muito deles e fica muito interessado em todos eles. Então eu amei isso, gente. O negócio lá das meninas para Bataille, eu acho que vai ser uma coisa que vai se estender pela trilogia. Então eu quero muito ver muito isso. Eu quero que tenha muitas coisas com essas duas personagens que são amigas. E... ai, gente, amei muito. E vocês tinham dúvida que não ia ser 5 estrelas favorita desse livro? É claro que ele é favoritadíssimo. Eu gostei muito, ele é excelente como primeiro livro de uma série. Assim como foi Dama da Meia-Noite, que também era um ótimo primeiro livro. Esse daqui também foi um incrível primeiro livro. Então, eu queria compartilhar que eu estou muito animada. E agora eu vou participar de uma live no canal do Geek Freak, gente. E até escolhi um livro pra ler, que é a indicação dele. Eu acho que eu me interessei mais em ler esse livro depois que ele leu e gostou, que é Impossível Faca da Memória. É da editora Valentina e ele é um finalista do National Book Award. Então eu acho que vai ser um livro mais dramático, um livro que aquece o coração. Tcharam! Gente, eu cortei meu cabelo bem curtinho. Fazia tempo que eu queria cortar ele nesse comprimento, porque no verão, gente, é a melhor coisa. Eu já tinha cortado ele nesse comprimento uma vez. Foi antes de eu começar o canal, até os primeiros vídeos do canal, eu tô com um cabelo mais curto, mas ele já tava crescendo. E agora eu quis cortar de novo, gente. Ai, eu tô adorando. Eu acho que ficou melhor do que da outra vez, porque da outra vez eu lembro que eu tinha feito meio que um degradê aqui na frente, meio que um pouquinho de franja, e agora ele tá bem reto. Eu acho que vai ficar melhor assim, ele bem reto. E daí eu lembrei que o restante dos vídeos esse mês já estão gravados, então vocês ainda vão me ver de cabelo comprido nos vídeos, então não estranhe, é porque eu já tinha gravado eles. Então foi esse o livro que eu comecei. Eu estou na página 107, no capítulo 35. Ele tem os capítulos bem curtos e vários diálogos. Ele é um livro com muitos diálogos, então eu acho que eu vou
vou terminar ele bem rápido. E ele conta a história de uma menina de 18 anos e o seu pai, que foi pra guerra, e depois que ele voltou assim com sérios problemas de alcoolismo. Ele não consegue permanecer em um emprego porque ele tem um temperamento muito difícil, ele não consegue controlar o temperamento dele também. Ele tá passando assim por várias coisas complicadas por conta do que ele passou na guerra. Nós temos então o relacionamento aí da filha com o pai e ela tendo que lidar com isso, né, invertendo os papéis, né, da filha cuidando do pai. Então eu acho que vai ser uma história bem interessante. Ainda no comecinho não aconteceu tanta coisa, ela conheceu um menino, então eu acho que tem romance no livro também, e ao mesmo tempo em que ela acaba se apaixonando, ela tem que lidar, né, aí com essa situação com o pai dela. E eu voltei a ler O Jardim de Bronze. Eu parei na página 67 e esse livro aqui, como eu falei pra vocês, é um thriller, onde nós temos um pai como protagonista. A filha dele desapareceu junto com a babá. A babá sumiu com essa criança e agora estão tentando entender se houve um sequestro mesmo, se a babá sequestrou a criança ou se alguém sequestrou a babá e a criança estava junto, sabe? Eles não estão entendendo o que aconteceu. E a criança, ela conversava assim com um homem que ela dizia que era o homem do jardim. E um dia ela até desapareceu no parque, eles encontraram ela depois dela falou que tava com o homem do jardim. Então fica meio misterioso se esse homem do jardim aí seria o que tá por trás do sequestro. E é só isso que eu sei aqui no comecinho. Ai, gente, o final desse vlog vai ser meio triste, porque o que aconteceu com as minhas leituras? Eu não sei, gente. Eu abandonei um livro e dei 2 estrelas pro outro. Eu abandonei A Impossível Faca da Memória e eu descobri que essa é a mesma autora daquele livro Fale. Eu parei na página 145. 45. Eu tava achando o livro muito chato, não acontecia muita coisa. O livro tava muito mais focado na vida da personagem como adolescente, como jovem adulta, né? Ali encontrando um amor e tal. E não tava aparecendo tantas coisas dela com o pai dela, e eu tava esperando mais isso, então tava meio chato pra mim, eu não tava mais interessada na história. Então por isso que eu resolvi abandonar ele. E esse livro aqui da Tag Inéditos, gente, foi uma grande decepção. Eu tenho muitas coisas pra reclamar dele, muitas coisas, então peguem a pipoca. Primeiro, que eu achei a diagramação desse mês muito apertada aqui ó, nas margens. Não sei se vocês estão vendo, mas toda hora eu tinha que abrir bem o livro e parecia que cansava a mão de ficar assim ó, abrindo o livro, de tão que ele estava próximo da margem. E eu também achei que o livro poderia ter mais páginas e deixado as coisas mais folgadas, porque você lia por muito tempo e parecia que você não saía do lugar. Então eu acho que essa diagramação aqui ficou meio apertada. A minha outra reclamação é que veio mais um thriller na Tag Inéditos pelo 3º mês seguido e o 5º thriller do ano. Desde junho eles estão lançando thrillers. O único que teve ali no meio que era diferente foi Querido Edward. E eu acho que a tag deveria variar aí nos gêneros literários. Eu já tava meio que cansada também de ler thriller ali no mês de outubro, eu li bastante. E eles trouxeram de novo aí no mês de novembro. E eu fiquei um pouco decepcionada com isso. Eu acho que eles tinham que variar mais os gêneros literários nas caixinhas. E a minha terceira reclamação com a Tag Inéditos é que esse livro era para ser uma celebração da América Latina, que tem todo um mês temático aí que a Tag fez. Só que nesse livro nós temos personagens xenofóbicos e ainda com os países vizinhos ali da América Latina. É um livro argentino e os personagens falam mal de peruanos, falam mal de brasileiros, e eu não entendi isso, gente. Eu achei um absurdo terem escolhido um livro assim, que era para celebrar a América Latina, com personagens xenofóbicos que falavam mal aí dos vizinhos. Eu realmente esperava que eles tivessem escolhido um livro mais alegre, mais feliz, que falasse de uma forma muito bonita, assim, sobre o povo da América Latina. Eu queria muito mais uma história assim, né, nessa celebração que eles quiseram fazer, do que um thriller que tem uma história muito triste, uma história, assim, destruidora, onde o personagem passa por muitas coisas por anos, ele sofre, sabe? Foi uma história, assim, bem pra baixo e que eu acho que
fugiu um pouco do tema. Então eu não concordei muito com a escolha desse mês. E sobre a história, gente, eu tive muitas decepções. Voltando aos personagens, além deles serem xenofóbicos, eles também são machistas. Muito machistas. O protagonista é muito machista e ele era pra ser um herói da história, porque ele é um pai que perde a filha, que ela desaparece e ele fica ali por anos, por um tempão, fazendo de tudo, movendo montanhas pra encontrar ela. Então, ele é um personagem que a gente tem que torcer pra ele, ficar torcendo pra esse reencontro de pai e filha e que ele tenha todas as respostas que ele queira, mas com as falas que ele tinha, com as atitudes que ele tinha no casamento dele, era difícil você gostar do personagem. Eu não gostei dele, então eu achei muito estranho isso na história também. E daí, gente, sobre a escrita do autor, eu achei ela muito arrastada, muito enrolada. Pra vocês terem ideia, tem umas cenas aqui onde o personagem pratica vôlei. É um capítulos inteiros dele jogando vôlei com um grupo de amigos que não tem nada a ver com a história. Daí chega lá no final do livro, tem uma cena que o autor fala assim, não é spoiler, gente, mas ele fala tipo, ai, eu não conseguiria fazer isso se eu não estivesse praticando vôlei. Daí eu fiquei, ai, eu não acredito que aquelas cenas dele jogando vôlei era pra isso. Sabe, gente, uma coisa muito nada a ver. Tem muitas cenas assim enroladas. Por exemplo, capítulos inteiros dele chegando em casa, indo dormir e sonhando de noite com o dia seguinte. Tipo, é um capítulo inteiro enrolado, tem muita coisa enrolada, muita coisa descritiva no livro. E eu confesso pra vocês que chegando aqui pro final do livro, eu meio que fui pulando essas partes, porque eu não aguentava mais ler esse livro. E eu tava me lamentando que eu fiquei dias lendo ele, onde eu podia ter lido outra coisa e eu só queria acabar ele. Então, por conta disso, eu não vou fazer uma resenha do livro aqui no canal. Normalmente eu faço resenha dos livros da tag inéditos, mas esse mês não vai rolar porque eu não gosto de fazer um vídeo exclusivo de um livro que eu não gostei, porque eu gosto de fazer resenhas dos livros que eu gosto, onde eu tenho mais coisas pra falar sobre eles, um monte de coisas diferentes e legais, e nesse daqui eu só tenho coisa pra reclamar. Eu só não abandonei o livro porque eu quero ter essa experiência, né, de ser assinante de um clube de leitura e ler o livro até o fim, ter essa experiência, ainda mais porque eu nunca tinha lido um livro de um autor argentino, então por isso que eu fui guerreira até o fim, mas desde a primeira parte do livro eu já tava sentindo que eu não ia gostar muito dele. E daí, na segunda parte, que é quando aparece o detetive, eu achei que a história deu um up, assim, ficou bem legal quando o detetive apareceu, ficou do jeito que eu queria a história, mas daí foi pra terceira parte e foi sendo mostrado as coisas de uma forma que eu não esperava, assim. Ela é uma história muito longa, assim, que passa por um tempo muito longo e eu achei que não foi do jeito que me interessava. Eu me cansei muito lendo esse livro e teve muitas coisinhas aí que me incomodaram. Tem uma grande reviravolta, um grande plot twist que eu vi as pessoas comentarem lá no aplicativo da tag. Só que daí era uma coisa que eu já tinha desconfiado desde o começo do livro. Desde o começo do livro, eu já imaginava que o final ia ter relação com uma coisa e realmente foi aquilo que eu tava suspeitando. Então, eu não fui surpreendida com a grande reviravolta do livro, que surpreendeu muitas pessoas. Eu até fiquei chocada lá com a nota, que a maioria das pessoas amaram muito o livro, é uma das melhores notas dos livros da tag inéditos e eu acabei não gostando, acabei sendo do contra, né? Eu não tive uma boa experiência. Esse livro vai ser lançado pela Globo Livros. Muitas pessoas gostaram dele, pelo que eu vi nos comentários, mas eu acabei me decepcionando com muitas coisas. E não dá, gente, eu acho que eu passei muita raiva lendo esse livro. Então, se você é assinante da tag Inéditos, me conte aqui nos comentários o que você achou desse livro, se você já leu ele. Se você quiser ser assinante da tag, agora é um bom momento, porque dia 23 eles vão fazer promoção de 60% de desconto para os assinantes nos kits anteriores, nos livros anteriores da tag. Eu vou aproveitar muito essa promoção, porque tem muitos livros que foram lançados antes de eu ser assinante que eu quero muito, então eu acho que é um bom momento para vocês assinarem também. Tem o link aqui na caixa de descrição que vocês ganham 30% de desconto na primeira caixa. E também, gente, tem links da promoção da Black Friday, da semana da Black Friday, para vocês usarem os links do canal também, que vocês me ajudam muito. Aqui do lado vai ter a playlist de outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!